Outro modelo também muito utilizado para textos de predominância informativa é o tópico frasal por definição. O tópico frasal por definição é um dos modelos mais objetivos, porque apresenta-se uma definição específica para depois desenvolver e defender a mesma. O exemplo aí é o seguinte: limite crítico pode ser definido como um critério a ser seguido para cada medida preventiva associada com um PCC, ponto crítico de controle. Cada PCC contará com uma ou mais medidas preventivas que devem ser apropriadamente implementadas para assegurar a prevenção, eliminação ou redução dos perigos a níveis aceitáveis. Cada medida preventiva está associada com limites críticos, que são as fronteiras de segurança para que cada PCC possa variar sem que se perca o controle sobre ele. Bom, o que a gente tem aqui é um tópico frasal que já traz a definição do que vem a ser limite crítico, né, galera? Todo o resto necessita dessa definição para fazer sentido. E ele vai explicando de maneira mais específica e minuciosa o que ele definiu logo na primeira frase. Portanto, tópico frasal por definição, muito útil em textos informativos. Temos ainda o tópico frasal, que é organizado por divisão. Esse é bem interessante para fazer análises lógicas de um determinado assunto, principalmente quando você quer mostrar certa maturidade argumentativa, reconhecendo duas partes ou mais de um determinado aspecto, de uma determinada hipótese. Então, você vai trabalhar com o tópico frasal por divisão. Vamos lá, ó. Na divisão, o autor expõe que dado assunto se divide em X partes. Dependendo da quantidade de conteúdo dessas partes, elas podem ser incorporadas no mesmo parágrafo ou receber um parágrafo individualizado por parte da divisão. Isso quer dizer, né, que se você for dividir em muitas partes, você pode até desenvolver o parágrafo com algumas especificidades e depois, nos próximos, você usar cada parte como tópico frasal. Isso imaginando um texto aí mais longo acerca de um determinado assunto. Na dissertação argumentativa, o comum é 2 ou 3 partes divididas no tópico, desenvolvidas no mesmo parágrafo, como a gente vai ver agora no exemplo. Vamos ao exemplo, então. Originaram-se daí 2 tipos principais de relações nacional-local. De um lado, aquelas experiências em que a unidade política e econômica conferida pelo Estado Nacional representou maior dinamismo para as economias locais pré-existentes, que já dispunham de uma tradição mercantil e manufatureira. De outro, aqueles casos em que um Estado dirigista e centralizador estabeleceu-se sobre um conjunto de sistemas locais predominantemente rurais e pouco estruturados. O que você pode ver é que eu dividi aqui o meu tópico frasal em 2 aspectos que eu desenvolvi logo em sequência ao longo do desenvolvimento do parágrafo. Um modelo muito útil para argumentação é também você desenvolver, ou melhor, é você construir o tópico frasal por meio da alusão histórica. Vamos dar uma olhada. O tópico frasal por alusão histórica é o seguinte: é a apresentação de um evento ou fato histórico que será desdobrado ao longo do parágrafo. Isso quer dizer, sempre que você usar um tópico por alusão histórica, você precisa desenvolvê-lo justificando o seu uso, ou seja, mostrando que essa alusão histórica é pertinente para a hipótese que você está levantando naquele parágrafo. E temos aqui um exemplo disso. Durante o Renascimento carolíngio, século VIII, Carlos Magno, que viveu de 747 a 814, estabeleceu leis onde tudo que lembrasse a cultura romana fosse guardado. Preservar, recolher, recuperar, essa era a ordem do dia. Com isso, através de uma importante atividade cultural, o imperador Franco é conhecido pela Igreja como legítimo sucessor de Roma. Fato esse de vital importância para a atual União Europeia. O Papa João Paulo II, em seus discursos, fez uma alusão à importância de Carlos Magno e de seu avô Carlos Martel, que viveu de 688 a 741, para a Europa cristã. A própria Constituição Europeia referencia o governo dos francos. Notamos a influência do passado legitimando o presente e o futuro. Vejam como aqui o tópico frasal é o fato histórico propriamente dito e depois você tem apenas o desdobramento desse tópico frasal, que vai justificar aí o seu uso para a completude do texto como um todo. Por fim, temos o modelo de tópico frasal que é bem interessante. É o modelo da interrogação. Ele é interessante porque você pode usá-lo em perguntas para fazer perguntas retóricas, né? Que são o start
para uma determinada argumentação ou para a defesa de uma hipótese específica. Então, vamos ao tópico frasal por interrogação. Então, em interrogação, a pergunta serve para despertar a atenção do leitor para o tema, sendo respondida ao longo da argumentação, de preferência, né, claro, no desenvolvimento desse mesmo parágrafo. Bem, o exemplo é o seguinte: em que consistiria o domínio do português padrão? Do ponto de vista da escola, trata-se em especial, embora não só, da aquisição de determinado grau de domínio da escrita e da leitura. É evidentemente difícil fixar os limites mínimos satisfatórios que os alunos deveriam poder atingir. Vejam que aqui eu tenho uma pergunta como tópico frasal e a resposta, mesmo que problematizada, como desenvolvimento desse tópico frasal. Esse aí é um modelo interessante para você construir o seu parágrafo, ou melhor, para você construir o seu tópico frasal, a interrogação. Com isso, galera, com esses modelos de tópico frasal, acredito que você está apto para construir tópicos frasais para qualquer tema, qualquer assunto que você venha abordar no seu texto. E, a partir do tópico frasal, construir um bom parágrafo. Fica faltando aí a gente ver os modelos de desenvolvimento de tópico frasal. Mas isso a gente deixa para uma próxima videoaula, para que você não tenha aí tanta informação de uma vez só, beleza? Até porque é importante vocês decorarem esses modelos. A gente fica por aqui, então. Um grande beijo para todo mundo. Até lá!